Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez à Loja do Concurseiro, né? Esse canal maravilhoso, onde hoje você vai ter aula comigo. Você já me conhece, eu sou o professor Emerson Castro e a gente está aqui para o nosso terceiro aulão. Motivo dessa videoaula de hoje é para a gente falar do regimento geral dos estabelecimentos prisionais do estado do Ceará. Você que vai fazer esse concurso da Sejus, né? Secretaria de Justiça e Cidadania, e em breve vai se tornar um agente penitenciário. Peço a você que fique, se você realmente quer ser um agente penitenciário, fique conosco até o final dessa videoaula. Nós vamos falar tanto do primeiro título quanto do segundo título, ou seja, uma boa parte desse regimento, títulos 1 e 2, e ao final vamos fazer 5 exercícios para que você possa fixar melhor. E é nesses exercícios que você vai treinar e verificar se o que você ouviu valeu a pena. Desde já eu te peço o seguinte: se você gostar da aula, deixe seu like, é muito importante para a gente ver cada like desse, a gente fica feliz, tá certo? A gente fica feliz com a sua sugestão no comentário, críticas. Dê esse feedback para que a gente possa cada vez mais postar novos vídeos para ajudar principalmente você que não tem condição de pagar um curso completo, que é o ideal, né? Um curso completo, com teoria, exercício, etc., que nem nós temos aqui na Loja do Concurseiro. Então, ao final, você vai ter 5 questões, e aí eu peço que você nos comentários diga de onde você é, do município tal, se você é de Fortaleza, se você é de Canindé, se você é de Sobral, se você é de Icó, e quantas questões você acertou das 5. E mais o que você quiser comentar, sugerir, criticar. Isso é importante para a gente, tá certo? Então vamos lá, vamos falar desse regimento tão importante para o teu concurso. É uma lei grande, então vem comigo, a primeira aula dessa lei você vai ter agora, que é o nosso aulão 3 nessa série aqui no YouTube, tá? Bem, hoje nós vamos falar sobre o título 1 e 2. Na prova, ao invés de regimento, pode falar de acordo com a portaria número 1220 de 2014. Então, você tem que ficar atento, que é isso aqui, então, que a gente vai falar, tá certo? É o regimento ou o número, ou às vezes tem questão que vem as duas coisas, tanto a portaria quanto o nome da lei, certo? Vamos embora. O título 1 a gente vai falar do sistema penitenciário. O que é o sistema penitenciário? Mas antes disso, reforçar o nosso aviso, fica a dica. Se você tem condições, fique na certeza que esse curso completo aqui da Loja do Concurseiro é o que há de melhor no mercado. E por um preço bem interessante, um preço bem em conta, R$ 287, que você pode ainda parcelar em várias vezes no cartão, tá? É um curso que tem aulas de teoria, como essa que você está vendo aqui, só aulas de exercício, resolução de exercício, 3 simulados, onde você vai receber o caderno de questões e você vai ter a correção dos professores desses simulados. A nossa famosa revisão online de véspera, que é aquela ajuda no final do desespero do candidato, e também a apostila em PDF com todo o conteúdo atualizado para você. Tudo isso, R$ 287, e ainda pode parcelar. Então, se você realmente está interessado em ser um agente penitenciário, faça esse esforço, adquira esse curso completo, porque com certeza ele vai te ajudar bastante. Aqui no YouTube, a gente vai procurar colocar alguns vídeos, com certeza, de outras disciplinas também. Porém, o custo é muito alto, então a gente entende que colocando alguns vídeos, você vai aprender? Vai, mas para ficar com uma preparação, como o nome já diz, completa, tem que realmente você adquirir um curso completo aqui conosco na Loja do Concurseiro, que por esse preço está praticamente de graça, tá certo? Então vem comigo lá. Artigo 1º. O sistema penitenciário do Estado do Ceará adota os princípios ou contidos nas regras mínimas
para tratamento dos reclusos e recomendações pertinentes, formuladas pela ONU, e respeita as diretrizes fixadas pela Lei de Execuções Penais, alterações legislativas posteriores e nas recomendações básicas para uma programação prisional, editadas pelo Ministério da Justiça. Então, o sistema penitenciário do Estado do Ceará está envolvido em todas essas normativas aqui, tá certo? Qual é a finalidade do sistema penitenciário do Estado do Ceará? Está aqui no artigo 2º, presta atenção, a finalidade é a vigilância, a custódia, a assistência. Então, se perguntar na prova, qual a finalidade do sistema penitenciário do Estado do Ceará? Vigilância, custódia, assistência a quem? Aos presos e às pessoas sujeitas a medidas de segurança, assegurando-lhes a preservação da integridade física e moral, a promoção de medidas de integração e reintegração socioeducativas. Não adianta só prender e deixar largado. Ele tem que ter medidas de integração e reintegração, para que quando ele saia do sistema penal, para que quando ele saia da cadeia, ele possa entrar em sociedade de novo. Então, ele não pode esquecer como é viver lá dentro. Ele tem que ter medidas que ele possa ser reintegrado à sociedade, tá certo? Conjugadas ao trabalho produtivo. Configura-se ainda como finalidade do sistema penitenciário estadual a fiscalização e assistência ao egresso, garantindo-lhes a promoção de medidas de integração e reintegração socioeducativa. Mas, professor, aqui você falou em preso, pessoas sujeitas às medidas de segurança. Que danado é egresso? Meus amigos, egresso é um conceito que está na Lei de Execuções Penais e a gente trouxe para você. Veja, Lei de Execuções Penais, Lei número 7.210 de 84, para você vai ouvir muito falar em egresso somente na aula de hoje e nas outras também. Então, só na aula de hoje você já vai ouvir várias vezes falando em egresso. E nas outras aulas mais ainda, sempre falando em presos, reclusos, egresso. E quem é o egresso? O liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento. Então, foi para um estabelecimento prisional, foi liberado definitivamente. Durante 1 ano após a sua liberação, ele é considerado egresso. Tá? Ele está inserido na sociedade, mas ele ainda é um egresso do sistema penitenciário do Estado do Ceará, no caso. Quem mais? O liberado condicional é aquele que sai em liberdade condicional, tá certo? Durante o período de prova. O que é o período de prova? É aquele período em que ele se comprometeu a ir lá no fórum, a assinar, até que ele se torne um liberado definitivo, tá certo? Então tá aqui a situação do egresso. A partir de agora você já sabe quem são as pessoas que estão na condição de egresso, ok? Vamos em frente. Terceiro, o sistema penitenciário, pelas suas características especiais, fundamenta-se na hierarquia funcional disciplina. Mas, professor, hierarquia e disciplina não são bases, mas de instituições militares? Agente penitenciário é um militar? Não. Agente penitenciário é um policial militar? Não. É um servidor público civil. Mas e que negócio é esse de hierarquia e disciplina? É hierarquia funcional. Não é hierarquia militar. Não é hierarquia policial militar. É a mesma hierarquia que tem, por exemplo, na Polícia Rodoviária Federal, da qual eu faço parte. Eu hoje sou chefe, por exemplo, de uma seção e tem alguém que está abaixo ali na minha seção. Essa pessoa, ela não é minha subordinada.
A hierarquia que existe de mim para com ela é funcional. Eu estou em uma função que está acima da função que ela ocupa. Só isso, tá? Tem que ter disciplina? Tem que ter disciplina. E, sobretudo, na defesa dos direitos e garantias individuais da pessoa humana. Organizado em Coordenadoria do Sistema Penal, COSIP, Coordenadoria do Sistema Penal. Quando falarmos em COSIP, essa sigla quer dizer Coordenadoria do Sistema Penal, vinculado ao Poder Executivo como órgão de administração da execução penal. Isso é muito importante para a tua prova. Característica do sistema penitenciário. Fundamenta-se na hierarquia funcional, disciplina na defesa dos direitos e garantias individuais da pessoa humana. Não é porque o cidadão está preso, o infrator está preso, que você vai ter que enfiar a porrada nele. Não. Defesa dos direitos e garantias individuais da pessoa humana. E o sistema penitenciário ele é vinculado a quem? Ao Poder Executivo. E que tipo de órgão ele é? É um órgão de administração da execução penal. Safo, beleza, tranquilo, vamos lá. Quarto, a Coordenadoria do Sistema Penal é o órgão subordinado diretamente ao Secretário da Justiça e Cidadania, SEJUS, organizada em carreira, com ingresso de seus integrantes na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, chefiada pelo coordenador geral, nomeado pelo governador do estado do Ceará, preferencialmente entre os membros da instituição. A Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e do Egresso, que você já sabe o que é órgão subordinado diretamente ao Secretário de Justiça e Cidadania, tendo como missão, então se pergunta na prova, qual a missão da Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e do Egresso? Promover a inclusão social do preso e do egresso, através do NECAP, Núcleo Educacional e de Capacitação Profissionalizante, do Núcleo de Empreendedorismo e Economia Solidária, NEES, do Núcleo de Arte e Eventos, NAI, e do Núcleo de Gestão de Assistidos e Egressos. Beleza? Título 2. Falamos do título 1, começo do regimento, e agora vamos para os estabelecimentos prisionais. Quem são eles? Como são? Tá? Sexto, o sistema penitenciário é constituído pelas seguintes unidades. Então, essas são as unidades do sistema penitenciário. Centro de Triagem e Observação Criminológica. Unidades prisionais e casas de privação provisória de liberdade. Penitenciárias, colônias agrícolas, industriais ou similares. Complexo hospitalar, onde engloba o quê? O Hospital Geral, Sanatório Penal e Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Casas do albergado e cadeias públicas. Então, aqui nós temos as unidades que fazem parte do sistema penitenciário, ok? Primeiro, os estabelecimentos prisionais buscarão não exceder a sua capacidade populacional máxima projetada. A gente sabe, infelizmente, no Brasil, quase todas as penitenciárias, cadeias, etc., estão com a lotação excedida. Mas a ideia é essa, buscar não exceder a capacidade populacional máxima que foi projetada. A fim de garantir que o aprisionamento ocorra em estabelecimento próximo ao contato familiar, deverá ser priorizada a construção de unidades prisionais regionais e não uma cadeia lá no meio do mato, onde não tem ninguém, lá no meio do deserto, do nada, para que ninguém possa chegar lá, para que ninguém consiga visitar ou para que dificulte
a visita dos familiares, tá certo? É importante para o preso continuar tendo esse contato familiar, para quê? Para que quando ele voltar a ser reinserido, reintegrado à sociedade, ele possa voltar talvez ali numa condição diferente da que o levou para a cadeia. Artigo 7º. Os estabelecimentos prisionais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Em todos os estabelecimentos prisionais, será obrigatoriamente observada a separação entre presos provisórios e condenados, bem como a distinção por sexo. Então, não pode ter homem junto de mulher. Delito, os que cometeram delitos mais simples aqui, os que cometeram delitos mais perigosos para cá, faixa etária e antecedentes criminais, para orientar a prisão cautelar, a execução da pena e a medida de segurança. Parágrafo 1º. Nos estabelecimentos prisionais será observada a proporção de, cuidado, isso aqui pode vir na prova, de no mínimo um agente penitenciário para cada 25 internos por plantão. Então, se o cara disser que na prova lá tem um momento que no plantão tem 100 internos naquele plantão, você vai precisar de 4 agentes penitenciários. Por quê? Porque a proporção é de, no mínimo, um agente penitenciário para cada 25 internos. Então, você, que em breve, eu tenho fé em Deus, será um agente penitenciário no Ceará, você, em cada plantão seu, você tem, é como se você fizesse a guarda, a custódia, a vigilância de 25 internos. Sendo vedada a existência de unidade prisional com menos de 2 agentes por plantão. Não pode. Só um agente não pode. Com menos de 2 agentes não pode. Nos estabelecimentos prisionais, fica estabelecida a proporção de profissionais da equipe técnica por 500 detentos, obtendo-se o seguinte. Então, a cada 500 detentos, proporção por 500 detentos. Médico, clínico, 1. Tem que ter um enfermeiro, tem que ter um auxiliar de enfermagem, tem que ter um odontólogo, tem que ter um auxiliar de consultório dentário e por aí vai. Então, a cada 500 detentos tem que ter isso. Chama a atenção de novo para o parágrafo 1º. Pergunta de prova. Em uma unidade prisional do estado do Ceará, existem apenas 20 internos. Serão necessários, no mínimo, quantos agentes penitenciários para esse plantão? Aí o candidato lembra de quê? O que está de azul. Um agente penitenciário para cada 25 internos. Se só tem 20, basta um, professor. Não. Não. Porque ele fala aqui, sendo vedada a existência de unidade prisional com menos de 2. Menos de 2 é 1 agente por plantão. Então, não existe. Pode ter um interno. Não pode ter só um agente. Tem que ter pelo menos 2 agentes. Nem que só tenha um interno nesse plantão. Tem que ter pelo menos 2 agentes penitenciários. Beleza? Tranquilo? Cuidado que isso é pergunta de prova. O acesso à justiça integral e gratuito será assegurado aos internos através da Defensoria Pública, instituição autônoma que disporá de espaço físico adequado para exercer suas funções. O Centro de Triagem e Observação Criminológica, situado na região metropolitana da excelente, linda, maravilhosa Fortaleza, concentrará o recebimento de presos oriundos da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e das comarcas do interior. O centro de triagem será responsável pela, então, cite a responsabilidade do centro de triagem, identificação e realização dos exames gerais de admissão dos internos, sendo dotado de equipe técnica que promoverá atendimento social psicológico,
médico, odontológico e jurídico, cujos resultados e desdobramentos serão encaminhados à Comissão de Avaliação de Transferência e Gestão de Vagas, CATVA, que deliberará a unidade prisional destinatária, ou seja, que definirá para onde aquele detento vai, qual unidade prisional, para recebimento do preso e, posteriormente, as comissões técnicas de classificação das unidades de recebimento. Então, é aqui que vai deliberar, é a KTVA que vai dizer para onde vai, tá? O destino daquele preso, daquele detento. As penitenciárias destinam-se aos condenados ao cumprimento da pena de reclusão em regime fechado, caracterizando-se pelas seguintes condições. Segurança externa tem que ter, será? Tem. Um presídio, uma penitenciária tem que ter segurança externa. Através de quê? Muralha, normalmente é um muro alto, com passadiço e guaritas de responsabilidade dos agentes penitenciários, do quadro efetivo da Sejus. Interna, realizada por equipe de agentes penitenciários, você, do quadro efetivo da Sejus, que preserve os direitos do preso, mantenha a segurança, a ordem e a disciplina da unidade. Acomodação do preso preferencialmente em cela individual. Difícil, né? Algo utópico. O preso ficar em cela individual. Muito raro isso. Mas por isso que diz preferencialmente. Local de trabalho, atividades socioeducativas e culturais, esportes, prática religiosa e visitas. Trabalho externo, conforme previsto no artigo 36 da Lei de Execução Penal. Que danado fala o artigo 36 da LEP. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado, somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. O limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados na obra. Então, se a obra tem 100 funcionários, pode ter 10% disso, 10 presos, então. Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho. Então, vai ser pago. A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. Não é porque ele está preso que ele é obrigado a aceitar um emprego, um trabalho externo em uma empresa privada. Ele tem o direito de escolha, ele tem que ter o seu consentimento expresso. Parágrafo 1º. Os estabelecimentos destinados a mulheres terão estrutura adequada às suas especificidades e os responsáveis pela segurança interna serão obrigatoriamente, não é preferencialmente, tem que ser, é obrigado que seja, agentes penitenciários do sexo feminino, exceto em eventos críticos ou festivos, garantindo-se ainda a obrigatoriedade de existência de uma creche para a acomodação dos recém-nascidos das internas, neles recolhidos nos 6 primeiros meses de vida, prorrogável por igual período, se necessário. Então, os bebês, nos 6 primeiros meses de vida, têm direito a ficar recolhido na creche em que a interna tem acesso para que ela possa fazer o quê? Amamentar. Se for necessário que permaneça para ser amamentado por mais tempo, se prorroga por igual período. Então, se foram 6 primeiros meses, com mais 6 meses, vai dar 1 ano, uns 12 meses. Ok? Beleza? Cuidado aqui para essa exceção. Tem que ser agente penitenciário a mulher, ou seja, do sexo feminino? Tem. Exceto evento crítico. Rebelião, por exemplo, teve lá, aí, meu irmão, vem sexo masculino, vem agente penitenciário do sexo masculino e por aí vai. Um evento festivo, está tendo alguma festividade, de repente, interna lá,
Pode ser que chame esses agentes penitenciários masculinos, por quê? Para dar mais segurança ainda, o quantitativo maior, tá? Mais segurança, tá certo? Nas comarcas onde não existam penitenciárias, suas finalidades serão excepcionalmente atribuídas às cadeias públicas locais, observadas as normas do regimento, no que forem aplicáveis, bem como as restrições legais ou decisões judiciais. Haverá em cada estabelecimento de regime fechado uma comissão técnica de classificação que proporá o tratamento adequado para cada preso ou internado, além de acompanhar o programa de individualização da pena. Tá? Então, interessante isso aqui. E aí, pessoal, tá tranquilo? Vamos avançando. Se você está gostando da aula, já deixe seu like, já se inscreva no nosso canal. Outros vídeos virão para esse concurso da Sejus. Comente, sugira, critique. Quer adquirir nosso curso completo? Clique aqui no link da descrição desse vídeo. Vai lá para a página da loja do concurseiro direto. Facilita mais ainda para você adquirir. Beleza? Tranquilo? Não deixe de comentar, não deixe de sugerir. Dê esse feedback para nós, tá certo? Vamos lá. 11. As casas de privação provisória de liberdade destinam-se aos presos provisórios. O nome já diz. Devendo apresentar a estrutura adequada que garanta o exercício dos direitos elencados no presente regimento e demais legislações. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, ou seja, uma exceção, visando garantir a integridade física e mental do interno, estas unidades poderão abrigar presos condenados, que deverão permanecer em acomodação separada dos provisórios, tá certo? É uma exceção à regra esse provisório receber um preso condenado, tá certo? Beleza? E ainda assim, ainda que receba, eles deverão permanecer em acomodações separadas, ok? Vamos lá. Os estabelecimentos agrícolas, industriais ou mistos destinam-se aos condenados e condenadas ao cumprimento da pena em regime semiaberto, caracterizando-se pelas seguintes condições: locais para trabalho interno agropecuário, interno industrial, de manutenção e conservação intra e extra muros, dentro ou fora dos muros, na circunscrição da unidade respectiva. E mais, acomodação em alojamento ou cela individual ou coletiva, trabalho externo na forma da lei. Locais internos e externos para atividades socioeducativas e culturais, esportes, prática religiosa e visita conforme dispõe a lei. O Hospital Geral e Sanatório Penal destina-se tratamento do preso, regime de internamento, das enfermidades infecto-contagiosas, dos pós-operatórios, das convalescências e de exames laboratoriais. O preso, acometido de enfermidades, conforme artigo acima, deverá permanecer internado o tempo necessário à sua reabilitação. Nada de ficar, olha, bora, vamos lá para a cela. Não, o tempo que for necessário, ele deverá permanecer internado, tendo retorno imediato à sua unidade prisional de origem, logo após a emissão de laudo médico autorizando a sua alta. Deu a alta, aí sim, agora, imediatamente ele volta. Os presos ou internados que apresentarem quadro de sorologia positiva HIV, tá? Vírus da AIDS, né? Receberão um tratamento individualizado a critério médico. Aos presos ou internados que apresentem quadro de dependência química em substâncias entorpecentes, né? Drogas, maconha, cocaína, etc., será garantido tratamento individualizado, adequado às suas necessidades, adotando-se políticas públicas voltadas para esta finalidade nos termos da Lei 11.343 de 2006, bem como serão incluídos
nas atividades do PACAD da Sejus, PACAD, Programa de Ações Continuadas de Assistência aos Drogadictos. Na unidade de que trata o caput deste artigo, deverão existir leitos destinados ao tratamento de mulheres presas. O hospital tem que ter essa previsão aí. O estabelecimento citado no caput deverá funcionar com equipes multidisciplinares em regime de plantão. É ter um fisioterapeuta, é médico, é psicólogo e por aí vai. A Sejus seguirá as recomendações das portarias interministeriais do Ministério da Saúde e Ministério da Justiça em relação ao tema saúde, na execução de vagas e atendimentos para os presos em casos de exames e tratamentos de alta complexidade. Nas unidades prisionais femininas, deverão existir estruturas específicas para a assistência integral à saúde da mulher em atenção às suas peculiaridades. Você observa que sempre há essa preocupação do tratamento com o homem e do tratamento com a mulher. Mas isso aí não tem, e o feminismo não tem que ser igual. Gente, homens e mulheres têm especificidades diferentes, tá? É totalmente contrário você colocar homens e mulheres na mesma cela. Pensa nas tragédias que podem ocorrer, bem como em leitos de hospitais e por aí vai, tá? O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se ao cumprimento de medidas de segurança e ao tratamento psiquiátrico separadamente, devendo adequar-se às normas aplicáveis ao tratamento das respectivas insanidades. O preso, comprovadamente portador de doença mental, deverá ser, veja, está em destaque, imediatamente encaminhado ao estabelecimento adequado para o seu tratamento, lá não podendo permanecer além do tempo necessário ao seu pronto restabelecimento atestado pelo serviço médico local. Então, está com um problema mental, tem que ser encaminhado para o tratamento adequado. Pode ficar lá a vida toda, o resto da pena? Não. À medida que o médico disser que teve alta, ele volta, tá certo? Ele fica lá enquanto demorar o tempo para que ele possa se restabelecer. Quem vai dizer isso? O serviço médico local, tá? Em nenhuma hipótese será admitido o ingresso ou permanência de pessoas que não apresentem quadro patológico característico da destinação do respectivo estabelecimento. Tá? Nenhuma hipótese. O preso não pode permanecer se ele apresentar um quadro diferente da destinação daquele estabelecimento. É para tratar de doença mental e ele tem um problema do coração. Nada a ver, ele não pode ficar lá. Na unidade de que trata o caput deste artigo, deverão existir estruturas específicas para a assistência à saúde mental da mulher, em atenção às suas peculiaridades. Veja, sempre uma preocupação com a mulher, pelas suas peculiaridades. 15. A famosa Casa do Albergado destina-se ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena restritiva de direitos consistente em limitação de fim de semana, acolhendo pessoas do sexo masculino e feminino, garantindo-se a separação adequada com vistas à individualização das penas. O prédio deverá situar-se em centro urbano para facilitar, porque é destinado ao pessoal do regime aberto, separado dos demais estabelecimentos e caracterizar-se-á pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Não tem que ter obstáculo físico contra a fuga, porque ele está no regime aberto. Ele não vai fugir. Essa é a ideia. A Casa do Albergado, além de dispor de local adequado para cursos e palestras, realizará encaminhamentos dos internos à rede de assistência social, de saúde e de educação. Beleza?
16. Está acabando a parte da teoria e vamos entrar nos exercícios. Não sai daí. A cadeia pública destina-se prioritariamente, veja, não é obrigatório, é prioritária, ao recolhimento de presos e presas provisórias. Nas comarcas onde não existam penitenciárias, suas finalidades serão, excepcionalmente, atribuídas às cadeias públicas locais, observadas as normas deste regimento no que forem aplicáveis e as restrições legais ou de decisões judiciais, bem como a capacidade populacional máxima da unidade respectiva. Quase já no final, ao preso provisório será assegurado regime especial, no qual se observará separação dos presos condenados, utilização de pertences pessoais permitidos. Então, preso provisório. Uso de uniforme fornecido pelo estabelecimento prisional em quantidade de 3 mudas. Oferecimento de oportunidade de educação, trabalho e lazer nos termos da legislação pertinente. Visita e atendimento médico e odontológico sendo facultado ao preso optar por profissional particular às suas expensas, ou seja, o preso, de repente, não quer aquele médico, aquele dentista que está lá naquela unidade prisional. Ele pode bancar do bolso dele um médico ou um dentista particular, tá? Lembrando que todas essas situações são para o preso provisório. Acesso aos meios de comunicação externos autorizados por lei. Jornais, por exemplo. Nas cadeias públicas, no interior do Estado, as prefeituras municipais oferecerão aos presos e a presas os serviços essenciais, conforme determinação do Ministério da Saúde e da Justiça. 17. Nas unidades elencadas no artigo 6º, que são as unidades prisionais, respeitadas suas especificidades, deverão ainda ser respeitadas as seguintes determinações. Segurança externa, falamos sobre isso lá em penitenciária, através de muralha, com passadiço, tal. Segurança interna, realizada por equipe de agente penitenciário, falamos sobre isso lá em penitenciária. Serve então para quê? Para todas as unidades prisionais do artigo 6º, respeitadas as suas especificidades, tá? Para fechar a teoria, nas situações de conflito mais graves, a manutenção ou restabelecimento da ordem será promovida por grupo especial de agentes penitenciários com treinamento e equipamentos específicos. Então, por exemplo, pode ser um grupo especial de agentes penitenciários que tenha treinamento, por exemplo, de operações de controle de distúrbio. E aí vão usar spray de pimenta, gás lacrimogênio, granadas de efeito moral e por aí vai, tá? Em caso de necessidade de intervenção da Polícia Militar em caráter urgente em qualquer das unidades referidas no caput deste artigo, sua permanência no interior das mesmas se dará pelo tempo estritamente necessário ao restabelecimento da ordem e da segurança interna, não podendo ultrapassar 90 dias, salvo decisão fundamentada da autoridade judiciária competente. É para preservar um pouco, inclusive, a profissão de agente penitenciário. Por quê? Se a PM começar a passar lá muito tempo, daqui a pouco vão dizer o quê? Tira os agentes penitenciários e bota policiais militares. Não. A PM é só para intervir. Teve uma crise no presídio, rebelião e tudo mais. Em urgência, aquele grupo especial não deu conta dos agentes penitenciários. Então, PM vem, a PM vai. Sanou a crise, a PM sai. No máximo 90 dias. Eu não lembro de já ter ouvido falar alguma rebelião, algum evento crítico que necessitou de uma intervenção da Polícia Militar ou de qualquer outra polícia ou de exército que seja, que demorou 90 dias. Tá certo? Normalmente é bem rápido. Tranquilo? Bem, fechamos os títulos 1 e 2
né? Fechamos a teoria. Agora a gente vai para os nossos 5 exercícios. Tá gostando? Dá o teu like, aproveita e já deixa teu comentário também. Nos exercícios eu peço que você faça o seguinte: concentre-se, tente fazer sem olhar em apostila, sem voltar o vídeo e faça da seguinte forma. Tá aqui a questão, você dê pause, leia, raciocine, procure o seu gabarito se é certo ou se é errado. De posse dessa informação, você aperta o play e vem comigo para os comentários. Beleza? Combinado? Julgue os itens de acordo com a portaria 1220 de 2014, que é o nosso regimento. Tá? Vigilância, custódia e assistência aos presos e às pessoas sujeitas às medidas de segurança estão entre as finalidades do sistema penitenciário do Estado do Ceará. E aí? Está certíssimo. Falamos sobre isso. Está aqui, vigilância, custódia, assistência. No artigo 2º, aos presos, as pessoas sujeitas à medida de segurança estão entre as finalidades de quem? Do sistema penitenciário. Ok? A coordenadoria do sistema penal é o órgão subordinado diretamente ao governador do Estado do Ceará, organizado em carreira, com ingresso de seus integrantes na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, chefiada pelo coordenador geral, nomeado pelo secretário de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará, preferencialmente entre os membros da instituição. Isso aí está errado. É o contrário. Onde era governador, era o secretário. Onde é secretário, é governador. Está aqui, ó. A coordenadoria tal, é órgão subordinado diretamente ao secretário da Justiça e Cidadania. Chefiada pelo coordenador geral. Nomeado pelo governador do Estado. Então, você viu que as funções, as atribuições estavam trocadas, por isso está errado, conforme aqui o artigo 4º. Terceira, a cadeia pública destina-se obrigatoriamente ao recolhimento de presos e presas provisórias. Errado, não é obrigatoriamente, é prioritariamente. Uma única palavra e ainda parecida pode jogar você para fora do concurso, pode derrubar você. Cuidado, atenção, foco, concentração, além de fé, é claro. Penúltima, nos estabelecimentos prisionais, será observada a proporção de, no mínimo, um agente penitenciário para cada 25 internos, está certo? Sendo vedada a existência de unidade prisional com menos de 3 agentes por plantão. Errado, não são 3, é menos de 2 agentes por plantão. Menos de 2, está aqui no artigo 8º, parágrafo 1º. Ok? Safo, vem-te embora para a última. Os estabelecimentos destinados a mulheres terão uma estrutura adequada às suas especificidades e os responsáveis pela segurança interna serão, obrigatoriamente, agentes penitenciários do sexo feminino, tá certo, exceto em eventos críticos ou festivos, tá tudo certo. Em evento crítico ou festivo, pode ser agente penitenciário do sexo masculino. Tá aqui no artigo 9º, parágrafo 1º, tá certo? Tranquilo? Beleza? Meus amigos, muitíssimo obrigado. A gente espera que você tenha gostado dessa aula, que ela sirva para que você busque um melhor caminho para a sua aprovação, que é o quê? Ter mais foco, ter mais concentração, ter muita fé e continuar conectado na loja do concurseiro. Se você não tem condições, é uma pena, nós vamos colocando mais vídeos aqui e você vai se virando aí com aulas gratuitas. Mas se você tem condições, fica a dica preciosa. O grande bizu, adquira o nosso curso completo. É muito fácil. Vai aqui na descrição do vídeo, clicou,
vai para a página da Loja do Concurseiro e aí é contigo, colocar o número do cartão, botar boleto e fazer o pagamento. Tranquilo? Beleza? Sucesso, bons estudos e fé na missão.